está aqui conosco, se o Ozempic, esse medicamento que promete milagres, ele é para todo mundo. E parece que não é por aí, né, doutora? Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom dia. Bom dia, quem está nos escutando hoje, nessa manhã meio estranha, né? Não, o Ozempic, ele deve ser entendido como uma ótima medicação, mas com cuidado, com cautela e prescrito com orientação médica, e esse é o principal. Acabamos falando antes, né, antes da gente entrar ao vivo, dessa questão de medicamentos para emagrecer versus medicamentos para obesidade. O Ozempic, que é a semaglutida, ele entra nessa classificação de medicamentos para obesidade e excesso de peso com risco, né? Quando a gente fala o risco, é o risco daquele excesso de peso, né, causar uma doença crônica do tipo diabetes, que está muito associado, hipertensão, esteatose hepática, tipos de câncer, né? Assim como histórias familiares, pacientes que têm uma história familiar de obesidade, muitas vezes genética, também é interessante a gente avaliar melhor. Então, sempre, na medida do possível, a prescrição do medicamento com orientação médica é o melhor. Então, volto a repetir, o Ozempic é um medicamento para ser usado não com a finalidade estética, e sim com a questão de saúde, a questão de excesso de peso, obesidade. Quem pode comprar o Ozempic? Eu posso comprar na farmácia? Ótimo. Atualmente é vendido sem receita médica, pode ser comprado. Né? Isso não significa não ter acompanhamento médico, mas pode ser um sinal de... Né? Uma vez que o indivíduo não tem a receita médica, pode comprar o medicamento por conta própria ou porque familiares usaram, amigos usaram. Isso é muito comum, né? Acontece, a gente já escutou. Já escutei, pacientes chegam, às vezes, no consultório já usando o medicamento, pedindo auxílio. Mas aí toma, não sabe que quantidade, toma o que acha que pode. Isso aí. É de tomar? O que escutaram. O Ozempic é uma caneta que vem com uma dosagem e tu aplica a dosagem. É uma caneta que é uma medicação subcutânea, né? Através de uma injeção, né? E aí toma qualquer quantidade. Gente, que loucura. E toma todo dia? Daí como é que é? O Ozempic é uma medicação usada semanalmente. Uma vez por semana. Ele na realidade, o Ozempic, o semaglutida, que é o nome do sal do medicamento, para vocês entenderem mais ou menos assim, ele é um análogo de um hormônio que a gente tem no organismo, que é um hormônio intestinal que potentemente sinaliza saciedade. E por isso que ele, além de controlar alguns hormônios que no excesso de peso e obesidade, no diabetes, por exemplo, a gente encontra que estão alterados, ele acaba equilibrando esses hormônios. E com isso acaba tendo esse efeito emagrecedor. E tem efeitos colaterais, por exemplo, alguém que nos acompanha agora, que está descobrindo, que agora a gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade no que está falando, porque a gente está dizendo que pode comprar sem receita. Eu já comecei a ficar com medo, né? E pode provocar diabetes, por exemplo. Por aí, doutora, pode ter efeitos colaterais. A Aline saiu da entrevista e foi comprar porque descobriu que não precisa de receita, e tudo bem que a doutora falou que não é para fins estéticos, mas eu vou usar porque eu quero emagrecer 5 quilos. Então, existem contraindicações, alguns tipos de câncer mais raros de tireoide, história familiar desse câncer é importante saber que é contraindicado. Histórico pessoal de pancreatite também é contraindicado. E o medicamento, por ser um análogo desse hormônio intestinal, ele costuma causar efeitos gastrointestinais variáveis. Isso varia de pessoa para pessoa, desde mais simples até mais complicados, né? Mas assim, náusea, vômitos, constipação são sintomas muito comuns com o uso desse medicamento. E o paciente, por exemplo, que tem diabetes, ele não pode fazer uso sem estar acompanhando? O paciente que tem diabetes, a gente sempre orienta acompanhamento médico até por causa do diabetes. Hoje em dia, a semaglutida, o Ozempic, é um dos medicamentos mais potentes para controlar o diabetes. É o que tem mais potência, junto à insulina, em reduzir o nível dos índices glicêmicos. Então, é um medicamento que se a gente poderia, em relação a custo, todo mundo deveria estar usando, mas custo-benefício, a gente não consegue. Ele é caro, doutora? Muito caro.
né? Uma medicação onerosa, é um investimento. Quando a gente conversa com o paciente, as indicações bem feitas, a gente sempre tem essa justificativa. Qual é o valor mensal que... R$1.000. R$1.000 por mês. Em média. Uhum. Quando tu fala que é um medicamento potente, é de alto resultado, é isso? Emagrece rápido? Então, a questão quando a gente fala rapidez, a gente vê isso em estudos, que para nós a obesidade é uma doença crônica e nós sabemos o quanto é difícil de conseguirmos tratar, né? Então, a gente acompanha o paciente e dentro de 60 semanas, né, tem um resultado de uma redução de 5 a 15% do peso. Isso é considerado um resultado formidável e um resultado que a gente tem objetivo. A gente vê relatos, assim, como... Alguém me mandou uma reportagem da Globo, né? Saiu na Globo um relato de uma paciente que teve muitos sintomas e emagreceu bastante, né? Tem alguns pacientes que emagrecem mais do que aquilo que foi visto na média do estudo de segmento do medicamento. Isso acontece, né? Mas isso potencialmente é daquele indivíduo que fez maior restrição alimentar, que fez mais atividade física, né? Que fez, às vezes, doses inadvertidas do medicamento, muitas vezes sem orientação. Então, acontece, é um medicamento que realmente tem perda de peso, mas a longo prazo, assim como qualquer outra medicação, se suspensa, há uma chance de recuperar. Se usada por pouco tempo, a chance de não fazer efeito. Então, por isso, o uso do Ozempic ele deve ser muito bem acompanhado e indicado por especialista. Em resumo, se o ouvinte que nos acompanha agora fizer o uso por um determinado período, emagreceu aquilo que gostaria de emagrecer, mas parou de tomar, não significa que não vai voltar a engordar, muito pelo contrário. Bem o contrário. Há uma chance grande de reganho. E esse é o mais difícil, doutora, manter o peso? O mais difícil é manter o peso. Porque demanda de uma organização enorme, que muitas vezes não acontece, demanda de uma persistência de entender que no momento que tu emagrece é como se tu estivesses andando numa escada rolante ao contrário. Porque quando há o emagrecimento, há uma perda de massa celular. Seja gordura, seja eventualmente massa magra, sim. E isso faz com que automaticamente haja uma redução da taxa metabólica basal. O que faz cada vez mais necessário tu cuidar da tua alimentação e manter uma atividade física rígida, aquela rotina. E o que a gente faz quando a gente emagrece? Dá uma relaxada. Dá uma relaxada. Por isso que a gente recupera peso. Doutora Aline, é importante a gente falar sobre isso também, porque não raro, não incomum, é o sujeito, é a mulher, é o homem que daqui a pouco está um pouquinho acima do peso, ou nem está acima do peso, mas se acha gordo. Está achando que está fora. Eles têm feito uso desse remédio também, ou isso é bem mais raro? Tem feito uso. É. E o que é estranho é que a maioria vem sem indicação médica, a gente escuta, às vezes escuta na manicure, escuta, né? Esses dias eu fui no mercado, eu vi 2 mulheres conversando a respeito do uso. Então, é muito comum tu escutar, justamente por causa dessa demanda que a gente tem hoje no Brasil, 60% da população acima do peso. Então, é muita gente com excesso de peso e querendo realmente buscar mais saúde, mas nem sempre é pelo lado certo. Para reeducação alimentar, atividade física, acabam escutando um ou outro e começam a usar a medicação. Algumas primeiras consultas vêm usando a medicação, vêm procurando buscar orientação médica. E isso é o bacana para saber se realmente podem usar, estão com medo, estão aflitos, muitas vezes até porque é um investimento, medo de estar investindo e reganhar peso, ou medo de provocar alguma outra doença. E a gente sempre orienta e tenta entender caso a caso, individualizar bem a indicação, para que o uso seja o mais correto possível e com o maior benefício possível também. Doutora, esse é um medicamento novo no mercado? Por que tem se falado tanto dele agora? Ele, na realidade, ele veio para emagrecer em bula na Anvisa, né? Faz 2 anos. Atualmente, a dose para emagrecer
Aliás, 1 ano. A dose para emagrecer, que é 2,4 miligramas, essa caneta nem entrou ainda nas farmácias, né? Então, está vindo, que é um medicamento chamado Wegovy, né? Ou Wegovy. Então, mas o Ozempic, ele é a mesma medicação numa dosagem menor, que foi liberada primeiro para diabetes e segundo para obesidade. Então, desde 2017, a gente lida com essa medicação, já sendo liberada nos mercados norte-americanos e acaba vindo para cá, e desde 2019 mais aqui no Brasil. E esse é um medicamento, quando a gente fala de emagrecimento, o topo da lista, o desejo de todo mundo é esse nesse momento. Porque em outros momentos foram outros medicamentos que também causaram suas polêmicas. Exato, ele é o topo da lista agora. E ele não é um medicamento, então, que surge inicialmente com esse objetivo de emagrecer. Não é isso. O Ozempic não foi criado para emagrecer, ele foi criado para tratar diabetes tipo 2. E aí se percebeu que... E se percebeu que os pacientes tinham uma redução de peso, uma redução sustentada. Qual é essa redução sustentada? 15% do peso. Até então, a gente não tinha, na nossa farmácia, à nossa disposição, medicamento que pudesse emagrecer e manter essa monta de redução de peso. Ele é o único. É o único. Ainda é o único. Agora está vindo o Wegovy. Estamos esperando. O laboratório ainda não abasteceu as farmácias, mas já inscrição na Anvisa, tudo certo. Esse overbooking aí de vendas e essa venda desordenada, ela pode causar, como regra, a prescrição médica para a utilização do remédio? Não, né? Tu acha que está longe? Está longe, assim. A gente gostaria que a medicação fosse controlada, inclusive, para realmente ter critérios, mas a gente sabe que mesmo sendo controlada, muitas medicações acabam não tendo orientação médica, né, e acabam sendo compradas pelos indivíduos. Então, eu acho que a grande questão é a difusão por meios não adequados de informação, que o uso do medicamento serve para qualquer pessoa, que qualquer pessoa vai responder. Porque, sim, a semaglutida, 4% a 5% dos pacientes podem não responder, né? E é um investimento oneroso. E além de ter complicações. Então, é importante a gente difundir o correto, procurar atendimento, né? Procurar avaliação médica para realmente ter a certeza de que este medicamento está bem indicado. Doutora, então, resumindo, de novo, ela sempre vem aqui dizer isso, a gente sempre pergunta. Não tem fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Não dá para comprar a fórmula na farmácia. Não. Precisa entender que a saúde ela é muito além disso, de restrições importantes, né? Claro que a gente tem que saber fazer escolhas. Tudo que é excesso é ruim. Então, o equilíbrio, fazer atividade física, né? Entender que a atividade física, a gente cada vez mais precisa de atividade física vigorosa, né? Do que aquela caminhadinha de 20 minutos todo dia. Não que não faça bem, faz. Mas em relação à perda de peso, cada vez mais a gente está vendo novas novidades, né? Até estou sendo redundante, eu digo para meus pacientes isso, né? Que a gente vai tendo, a medicina avança muito, né? Principalmente nessa área, a gente teve grandes avanços, mas na área de medicina do exercício também. Então, é importante a gente entender que não existe medicamento milagroso. Olha aí. Né? Existem as ferramentas. É uma ferramenta excelente para obesidade e um excesso de peso com risco para que a gente tenha o sucesso no tratamento. Saindo um pouquinho do assunto, né? A doutora Aline, ela tem um caminho agora que vai ser um caminho importantíssimo, porque o Brasil está envelhecendo, a população está ficando velha, né? Essa é a realidade. E quando ela traz que a taxa hoje é de 60% das pessoas acima do peso, está bem claro que nós não entendemos ainda que a obesidade é uma doença. Isso aí para mim está bem claro. A gente tem uma noção que está acima do peso, mas não tem a noção nenhuma que é uma doença séria. Não, e ainda a gente embora fale muito sobre como nunca se falou tanto, entende que é uma questão estética, entende que se o indivíduo apenas se cuidasse, estaria tudo resolvido. E não é assim para todo mundo, né, assim, doutora? E, assim, muitos ainda entendem que é o fechar a boca, parar de ser relaxado. Eu escutei isso de um paciente. Falaram isso para mim, doutora. E não é
somente isso, não é essa questão do falar, do apontar, é uma doença realmente que tem bases, né, hormonais, fisiológicas, emocionais, genéticas, ambientais, que a gente poderia ficar discutindo muito por aqui, né? E não é fácil para todo mundo. Não é fácil, Poxa. não é fácil. O que a gente não pode é cair no conto do vigário, e tem muito por aí. Né? Muita história de falácia, muita questão que, sim, o uso estético de medicações, enzimas, coisas que vão além da nossa conversa aqui. A gente tem que entender que todo tratamento ele tem que ser bem indicado, baseado em evidências, e que, lá no fim, o objetivo maior seja a tua saúde, não só um resultado rápido. E manter, né? Manter. O acompanhamento é necessário, equipe multidisciplinar é importante, e eu falo que no momento que o paciente se sente motivado, isso também se perpetua. Então, a motivação de cada indivíduo é importante também nesse caminho, nesse processo. Não é somente a medicação. A medicação é uma das bases. Muito bem. Muito bem. Vamos continuar a consulta agora no corredor. Aqui nos bastidores, para o ouvinte entender, a consulta era se o correto é permanecer, chegar no ideal e permanecer, ou dar uma relaxadinha, engordei e vou deixar de comer meu X semanal. Sim. E aí a resposta foi que a Aline Silva está no caminho certo, alguém precisa aprender mais nessa bancada. Mas o Moisés está super... Tá um case de sucesso. Um case de sucesso. Ele tá. Está de parabéns. Tô quase fino. Falta Está só fazer de atividade parabéns. física. Mas nós vamos fazer um reality aqui. Legal. Olha aí. Acho que eu vou colocar alguém que eu conheço aqui junto. Manda pra gente que a gente aqui tá topando o desafio. Doutora, muito obrigada pela participação. Certamente a gente volta a falar logo ali, porque o mercado tem disso, né? As tendências um fala pro outro, vira uma verdade. A gente tem que trazer quem é da área para dizer se é real ou não, né? Exatamente. Esse cuidado é importante. Eu acho que vocês sempre tiveram esse cuidado e eu agradeço muito. Vocês são muito escutados e é um serviço, sim, estar aqui falando a respeito dessa medicação para a gente cada vez mais ter mais cuidado nessa autoprescrição. Que legal. Doutora Aline Scapini Calmo, nossa convidada, ela é médica endocrinologista, falando sobre esse assunto importante. Tem um uso desordenado aí do Ozempic e a gente precisa alertar a população que é um remédio eficaz, mas o fundamental é que tenha essa prescrição de um especialista da área para que você use.